A qualquer hora, estamos consigo. 91.6 Altoave FM. Falar daqui. Falar daqui, a região em foco. Boa tarde. Hoje pomos em destaque o projeto Sentir Vieira e o programa de animação de verão da Câmara Municipal de Vier do Minho, que se vem desenvolvendo desde o início do ano, o Sentir Vieira, nomeadamente, e que pretende revitalizar usos e costumes e, com isso, atrair o interesse de visitantes em particular. A matança do porco, o pastoreio, o ciclo da lã, o ciclo do pão, ações que se vêm desenvolvendo cronologicamente na conformidade com os momentos desses ciclos de tradição local. A par disso, os domingos gastronómicos seguem também cronologicamente o que poderia dizer-se como a comida da época. Uma referência ainda para a procura de diferentes ambientes, isto é, as atividades decorrem além da Praça Central, nos espaços da sede do Conselho, nomeadamente na Biblioteca e no Auditório Municipais. Desenvolvem-se nesta fase, em paralelo com as festividades do Conselho e, como sempre dizemos, trata-se de esforços de revivalismo e resistência desenvolvidos pelo município no sentido de preservar o que é próprio do Conselho, valorizando o que pode potenciar uma das metas de sempre, que é o desenvolvimento turístico de Vier do Minho, entre outros objetivos. Daí o destaque do Falar daqui de hoje. Convidamos e temos em estúdio Elsa Carlos Ribeiro, vereadora e vice-presidente da Câmara, e António Afonso, na circunstância, vereador do Desenvolvimento. Boa tarde a ambos, obrigado por terem vindo. Começo por esta minha ou nossa afirmação, que nós aqui somos um coletivo. São atitudes de resistência e de revivalismo estas, nomeadamente do Sentir Vieira. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Altoave, muito especialmente aos imigrantes que nos aportam agora nesta quadra do ano. De facto, trata-se de um reviver das nossas tradições, de um reafirmar da nossa identidade. E daí, muitas vezes, não é um saudosismo, é o facto de termos uma identidade, termos hábitos. É preciso ter memória. É preciso ter memória, é preciso requalificar essa memória e vivenciar essa memória. Ou seja, há muita coisa que vai passando de geração em geração, umas se vão perdendo, outras se vão perpetuando e cumpre-nos a nós manter as nossas tradições. Até agora, já estão cumpridos no Sentir Vieira 5 dos ciclos, se eu fiz bem as contas. Pode balancear até ao momento o que aconteceu? Muito bom dia a todos, ouvintes da Rádio Altoave. É verdade, o Sentir Vieira acaba por ser uma atividade que a Câmara Municipal apostou e, como disse a professora Elsa, aqui no fundo é um reavivar da tradição. E até este momento já temos, no fundo, 7 atividades, não é? Fizemos o mês de julho e, portanto, em cada mês temos uma atividade. É claro que há aqui algumas com mais interesse, outras com menos interesse. Se calhar começamos com a matança do porco e foi uma que efetivamente aderiu, teve muita gente que participou. A Feira de Fumeiro, que foi, quer queiramos, quer não, e a gente politicamente continuamos a ouvir as ondas de quem diz que foi uma aposta em que a Câmara gastou muito dinheiro, onde o que se gastou não foi quase nada. De qualquer maneira, não será um gasto, será um investimento. Foi um investimento e foi um gasto que, por acaso, a Câmara no ano passado não tem registro. A Câmara não gastou um tostão na Feira de Fumeiro. Falta saber de onde é que veio esse dinheiro. Claro que eu sei de onde é que veio esse dinheiro. O que gastaram foi muito próximo do que nós gastamos. Mas pronto, mas isto para dizer o quê? Portanto, são questões políticas que eu acho, e que todos os vieirenses também entendem isso muito bem, que foi uma aposta ganha e que tivemos aqui muita gente. No fundo, acabou por ser uma atividade em que os próprios vieirenses, neste caso, quem está ligado à parte agrícola, neste caso a produção de suínos, quer apostar, e é uma maneira de promover este produto, que é no fundo que é o fumeiro. Depois tivemos também podas e enxertos, que foi uma atividade que
correu também muito bem. Eu lembro-me que o engenheiro que nós pedimos à direção regional que viesse cá, um expert na matéria, saiu, já era noite, ali da Quinta de Calbelos, porque passa a publicidade. Exatamente. Foi também, acaba por ser assim, nós apoiámos-nos também nas unidades. Que existe. Exatamente, nas unidades, neste caso foi numa unidade turística, para fazer isso, e também é um agricultor, e sabemos disso, até porque também é o único vinho que nós temos em Vieira do Minho. E então este workshop também correu muito bem, as pessoas gostaram, acho que é uma atividade a repetir. Mas a adesão é mais de naturais ou de pessoas que nós, assim, depende, por exemplo, nesta aqui tivemos muitos naturais de cá. Algumas não, é mais pessoas, são pessoas do exterior e que sentem que nós damos publicidade a esta atividade através de mails, de informação que passamos, e as pessoas aparecem e gostam de ver. Das questões da promoção nós falaremos mais adiante, mas quando falamos destas questões de revivalismo, nós vemos, isto acontece hoje um pouco por todo o país. Parece um movimento que sociólogos diriam que pretende de facto despertar o sentir de cada terra e o sentir comum dos portugueses. Eu penso que isto aqui não é só o despertar, eu acho que isto aqui nós chegamos a essa conclusão de que a nossa atividade económica passa muito por isso. E se há 20 anos deixámos de o fazer, hoje chegamos a essa conclusão, que nós temos que apostar no turismo, e é isso. Portanto, este executivo tem dito sempre isto, é o turismo, e é a agricultura. Que é uma vertente importante, mas há outra. E a agricultura também é. E nós temos que, é claro que vamos calhar sempre no mesmo tom, que é, claro que hoje o sentido já é outro, as capacidades são outras, os meios também são outros, e que nós temos que aproveitar, pelo menos o que é posto à disposição das pessoas e dos vieirenses, que neste momento, por exemplo, têm aproveitado muito bem os fundos do PRODER. Mas, nomeadamente esses novos projetos agrícolas. Exatamente. Mas sobre este sentir Vieira, é verdade que há aí outro ciclo, por exemplo, com exceção deste do Arraial Minhoto, que foi assim, pronto. Mas, no fundo, o ciclo da lã, por exemplo, o ciclo do pão, são atividades que têm a ver com o passado e que, no fundo, eu neste ciclo do pão eu não tive a oportunidade de estar, mas certamente a professora Elsa esteve e acho que também teve muita gente, mas pode confirmar. É assim, a lã é um produto que ainda vai tendo os seus cultores e vai tendo também os seus artesãos. É sim, acima de tudo é com agrado que eu registro que as pessoas ficam a conhecer um bocadinho mais de Vieira, a despertar o gosto pela terra, mas também as suas tradições, a saber onde fica Vieira, a quererem saber mais sobre Vieira e, acima de tudo, é-lhes incutido também a preservação do nosso património, quer em termos de recursos naturais, quer em termos, inclusive, gastronómicos. Ou seja, conseguiu-se aqui aliar duas valências, que é o gosto pelos recursos naturais, o gosto pelas atividades características de Vieira do Minho, mas também a parte da restauração, a parte das casas de turismo, ou seja, acaba por haver aqui uma sinergia de vários agentes locais nesta promoção do Sentir Vieira. De maneira a ser um bocadinho eclético, ou seja, temos aqui para vários gostos, que vai desde a matança do porco, um festival de folclore, mas também é um ciclo do pão, ou seja, tentando ser o mais abrangente possível, chegando ao maior público também. De qualquer modo, e isso vai-se notando nestas feiras locais, que agora também estão a decorrer durante este período, que vão aparecendo à venda os tais produtos que os ciclos também evidenciam. É o caso do pão, é o caso da lã, no momento próprio aparecem ainda algumas meias feitas por artesãs locais. De qualquer maneira, isso é apenas, como eu dizia no início, resistência. Não, eu acho que não se pode conotar esta atividade como resistência. Eu conotaria esta atividade como promoção. Uma resistência e uma persistência, não resistência, ou seja, persistir em atividades que nós consideramos rentáveis e que podem inclusive alavancar a nossa economia local e
proporcionar que outros as conheçam e que outros, no fundo, também as sintam Vieira e que venham a Vieira do Minho. Ou seja, não como uma resistência a algo quase que a gente sinta que está a perder e tenta resistir até ao último segundo, não, uma persistência, uma promoção e uma sustentabilidade económica. Digamos, revitalização. Acaba por ser. Também no aspecto económico. Eu acho que é interessante também aqui fazer referência a isto, é que no fundo isto acaba por ser são atividades que as pessoas sabem fazer. Porque hoje é muito complicado, quer dizer, as pessoas, e todos sabemos isso, quer na indústria, quer em qualquer setor, as pessoas têm que aprender isto, aquilo, e são atividades que as pessoas que aprenderam desde criança, que sabem e que mexem, e, portanto são atividades que as pessoas querem dar continuidade. Mas o grupo etário onde se situam esses artesãos passa dos 40. É verdade, e às vezes também é com alguma mágoa que se vê essas pessoas já com muita idade e ver que na família não há ninguém que dê continuidade às coisas, é verdade. Isto também Deixe-me apelar para a sua condição de professora, enfim, agente do ensino, digamos assim. A escola nunca se interessou, nunca se interessou por inserir nos seus currículos, nomeadamente nas atividades extracurriculares, a procura disto que são atividades culturais do meio. Existe um currículo nacional que por vezes também é muito limitativo de tentarmos aumentar as abrangências. Sim, mas a escola sempre se interessou, inclusive pela dinamização dos valores da terra, dos recursos. Potencia-se que muitas vezes os nossos recursos, as nossas raízes, ou seja, é algo que é tratado, por exemplo, em formação cívica, ou seja, o respeito pelas nossas raízes, as nossas culturas, a nossa maneira de estar. Ou seja, em termos de projeto educativo, quando se fala em civismo, cidadania, promoção local, também estão tratados todos estes assuntos. Mas haveria, parece-me a mim, uma área onde isso, que hoje se chama educação visual e tecnológica, isso não sei se ainda existe existe só educação visual ou só educação tecnológica, que entretanto era um grupo que foi desmantelado. Não há procura destes saberes fazer. É assim, em termos de artes, muitas vezes a educação visual e tecnológica tinha várias áreas por onde poderiam ser optativas, nomeadamente a parte da tecelagem, da cestaria, que também poderiam ajudar para promover algumas destas atividades. E essas têm sido, nomeadamente através da educação tecnológica, também algumas destas áreas têm dado continuidade. Claro que muitas vezes existe aqui alguns estigmas, nomeadamente, por exemplo, na parte agrícola. Eu congratulo-me pelo facto de ver jovens agricultores, por exemplo, na atividade que nós tivemos do pastoreio, visitamos um local onde eram dois jovens agricultores. No caso também das explorações pecuárias, até de plantas aromáticas, também vemos muitos jovens agricultores. Isto porquê? Porque eu dou aulas há 19 anos em Vieira do Minho e fui confrontada ao longo de todos estes tempos, por exemplo, com uma oferta formativa onde se tentava ter um curso de agricultura, ligado mais à parte agrícola, também para desenvolver estas competências, e havia o estigma dos nossos alunos não quererem enveredar por essas áreas porque, no fundo, se habituaram a vê-las como empobrecedoras e não como enriquecedoras nem potenciadoras de riqueza. Daí que muitas vezes existem estigmas que têm que ser derrubados e tem que, no fundo, também haver uma educação contínua para isto mesmo. Há um que é a rentabilidade da atividade agrícola, que no nosso meio, enfim, não tem permitido mais do que a subsistência. Vejamos agora o que estes novos projetos, que também lançou esta provocação, têm como promotores pessoas, indivíduos, homens e mulheres jovens em segunda atividade, não é? Em atividade complementar. Sim, é importante porque o que se passa é isto. Isso também ajuda ao estigma de que falava a professora Elsa. Porque antigamente as pessoas não tinham... Hoje, por exemplo, é posto, e nós sabemos disso, ajudas comunitárias, através do Proder, em que as pessoas têm, de facto, uma ajuda para o cimentar e o lançar a atividade, e depois é uma questão de lhe dar continuidade e mostrar, certamente, interesse e empenho, neste caso, na atividade agrícola, não é? Mas sabemos que no passado as coisas certamente até eram rentáveis, só que
não havia estes apoios e as pessoas também tinham alguma dificuldade no aumento do efetivo pecuário, aumentar a exploração, exigiam investimento de capital muito algum, era visível e as pessoas não tinham capacidade disso. Hoje penso que não, acho que, e neste momento, por exemplo, os jovens sabemos que são jovens que têm capacidades e, portanto, e nós sabemos, eu aqui atrasado vi um artigo sobre isso, por exemplo, que hoje a maior parte das pessoas que são jovens agricultores, a maior parte deles são pessoas licenciadas, embora não sendo da área, não, porque é uma porcentagem muito pequena eu lembro-me na altura, aquilo rondava os 5% de jovens agricultores é que têm uma formação superior ligada à agricultura, portanto os outros 95 não tinham, mas são pessoas com capacidades e a gente sabe que o ensino superior gera essas capacidades às pessoas para que consigam pelo menos saber onde buscar apoio. Exatamente, sim, e acho que é nisso que temos que apostar também nessas pessoas e então sabendo também que neste momento essas pessoas não têm facilidade de arranjar emprego, portanto, e trabalho, o que é que acontece? Apostam no fundo, também temos que tirar muito essa ideia de trabalhar por conta do outrem e hoje assistimos isso, mas não é só aqui em Vieira do Minho, assistimos a nível nacional de que a criação do próprio emprego é importante. Mas isso não soluciona a questão do emprego no país? Quer dizer, vai solucionando e que cada um olha pela sua vida, não é? E sabemos que isso... Agora, também, eu sei também que nós, durante muito tempo, e no pós-25 de Abril, apoiámos muito toda a gente queria ser funcionário público, toda a gente queria trabalhar para alguém, portanto... E o empreendedorismo não era uma coisa fácil, nem as pessoas pensavam nisso. Hoje acho que não, acho que também é uma aposta que a Câmara Municipal de Vieira do Minho tem. Houve um momento em que os incentivos não eram, enfim... O que eu acho, por exemplo, neste momento, embora haja incentivos que há, eu penso é que a resposta das entidades oficiais é que é de lamentar, são muito morosas. É certo que, e já várias vezes já falámos sobre isso, por exemplo, eu sei que há projetos tipo, e nós sabemos aqui em Vieira do Minho, por exemplo, quem faz a produção de suínos acabam por ser tudo, portanto, é produção de suínos, portanto, no fundo acaba por ter determinadas infraestruturas e que são iguais para todos. Portanto, eu acho que não faz sentido as entidades oficiais demorarem tanto tempo na aprovação destes projetos. E falando ainda dos jovens agricultores, ou dos jovens que neste caso são agricultores, mas que querem criar o seu próprio emprego e querem avançar, porque não querem terminar o seu ciclo de estudos e querem trabalho e querem ter uma atividade profissional. E o que é que acontece? Acabam por desistir, às vezes, e acontece casos desses, a Vieira do Minho eu não tenho conhecimento, mas acabam por desistir porque entre a apresentação do projeto à entidade, ao Proder, e depois a sua aprovação, demora um ano e meio, quer dizer, não faz sentido. Se fosse projetos... Há demasiada burocracia no exatamente, se fosse projetos que sejam complexos, exatamente complexos, acho que fazia sentido. Projetos são... É claro que em Portugal assistiu-se a isso, que num ano apresentaram-se milhares e milhares de projetos, mas no fundo evidencia de que as pessoas hoje já não estão a pensar trabalhar por conta do outrem, mas sim ter a... Porque é também um recurso na oferta de emprego, não é? Pronto, também enfim, os recursos são ou te salvas, não é? Digamos, por ti próprio, ou terás de emigrar, que é o que acontece. Exatamente. É a opção. Agora, claro, há atividades, eu estava a me lembrar, por exemplo, esta aqui do ciclo do pão, acaba por ser uma atividade que, embora as pessoas tenham interesse em fazer o pão, porque no fundo o fabrico do pão é uma coisa muito natural, não é? Só que neste caso até nem temos a matéria-prima, não é? A gente vem de Braga, deixou de se produzir. Exatamente, aqui. Não se produz. A gente vem de Braga aqui à Vieira do Minho e não vê um campo de milho. Portanto, está a ver, a não ser aquelas ali, o caso de Vilar Chão, o caso de Campos, etc. Com alguns velhos agricultores, digamos, que ainda vão persistindo. Lá, portanto, e vão persistindo. E certamente, eu lembro-me, na altura fiz referência aqui também num jovem agricultor da Feira de Fumeiro, portanto, ali nos Anjos, em que ele produz o milho, mas com outra finalidade. É precisamente
alimentar portanto, o gado suíno, e neste caso porque ele também tinha se houvesse um mercado, seria possível reanimar enfim, a produção do pão de milho. A produção de milho, nós assistimos também isso. Há muita oferta hoje, nós vamos era isso que eu ia dizer, portanto, nós aqui no caso dos jovens agricultores acabam por apostar em outros setores, precisamente porque os setores tradicionais tem uma concorrência enorme, não é? Portanto, e já na altura certamente o tinha, só que como certamente o comércio sofria de algumas dificuldades, portanto, e era possível as pessoas produzir e ter localmente esse produto que era o milho, mas hoje sabemos que o milho é produzido a preços muito baixos fora de Portugal, portanto, e até mesmo aqui em Portugal, noutras regiões, e que certamente aqui em Vieira de Minho não compensa estar, a não ser para... Embora haja nos chamados produtos biológicos, exatamente, pessoas estejam dispostas a pagar mais sim, caro. Que hoje para é uma das apostas, e certamente, por exemplo, que Vieira de Minho, não digo este ano, o ano que vem, mas certamente num dos próximos anos poderá também começar a apostar e, no fundo, a acarinhar esses produtores, porque efetivamente é outro setor importante que nós vemos, por exemplo, se formos uma Alemanha, a maior parte dos produtos os produtos as pessoas procuram, os produtos em modo de produção biológica, porque efetivamente são produtos que são isentos de resíduos e que são muito mais saudáveis em relação aos outros. Mas, de qualquer maneira, é um processo que, enfim, é demorado, não é? Quer dizer, a destruição é fácil, a reconstrução é um bocado mais difícil e demorada. Claro que reconstruir é sempre mais difícil do que destruir, mas também se não reconstruirmos nunca edificamos o que quer que seja. E voltando aqui um bocadinho ao início da conversa sobre as questões do ciclo do pão, é preciso estabelecer parcerias. Recordo que o Dr. Afonso falou que foi necessário recorrer a um agente turístico que tenha uma quinta e que faz produção de vinho, já com marca, para encontrar um parceiro para mostrar como se faz poda. Que outras parcerias têm feito? Antes de lançarmos o programa Sentir Vieira, tivemos o cuidado, e porque consideramos que de facto tem que haver uma união de sinergias muito grande para haver uma promoção efetiva do concelho, de nos reunirmos com todos os agentes locais, da restauração, quintas, produtores, de forma a que eles sentissem também como um projeto deles, sentissem integrantes, e porque de facto são deste projeto. Ou seja, houve essa reunião que decorreu no Salão Nobre, onde se explicou basicamente as linhas orientadoras do projeto Sentir Vieira, e também vimos que parcerias poderiam ser estabelecidas no âmbito desse mesmo projeto. E tentamos também que aqui se valorizasse o concelho como um todo, ou seja, o ciclo da lã ser num local, o do pão ser noutro local, as enxertias também, de maneira a haver uma dinamização do próprio concelho. Tivemos, por exemplo, aqui a matança do porco em Soengas, a atividade de pastoreio já na Serra da Cabreira, na zona de Cantelães, a parte da tosquia das ovelhas em Agra, o ciclo do pão em Campos, ou seja, a necessidade de termos aqui uma dispersão ao nível do concelho, de maneira que quem nos visita também conheça um bocadinho melhor do nosso concelho, não só da vila, mas também de todas as freguesias que o compõem. Tem algum feedback da procura, agora neste período, em que é o bom período, este mês de agosto, para as casas de turismo em espaço rural, casas que existem no concelho? Tem já algum feedback de que algumas dessas ações tenham atraído alguém para Não consigo dizer. O certo é que estas atividades têm exatamente isso, e que a professora Elsa agora fez referência a exatamente isso. Quer dizer, nós queremos com isto promover o turismo, e certamente, não sei dizer se tem vindo pessoas para assistir a essa atividade e ficar nas casas de turismo. Sei é que vêm pessoas de fora do concelho, portanto, para assistir a essas atividades. Também sei que essas atividades geram, neste caso na restauração, uma emenda que a quem aderiu, portanto, é comum. Portanto, isso é importante. Eu lembro-me que nós portanto, há 6, 7 anos atrás tínhamos sempre e reuníamos com os restaurantes, e eles havia sempre essa intenção, ainda havia sempre uma emenda, pelo menos, para dinamizar no fundo os fins de semana gastronómicos, por exemplo, que a gente tinha. Aqui, esta atividade do Sentir Vieira tem um ponto comum, que é sempre o terceiro fim de semana de cada mês,
E portanto as pessoas sabem que em Vieira do Minho passa-se sempre qualquer coisa no terceiro fim de semana de cada mês. Há sempre um prato que está disponível em todos os restaurantes aderentes, não é? Temos descontos, quem quiser passar esse fim de semana num alojamento local, um desconto também. É que todos aderiram? Os que aderiram, sim, e foram muitos os que aderiram. E temos essa atividade que se realiza sempre, normalmente, ao sábado. E para, enfim, fecharmos este ciclo, temos aproximadamente 15 minutos. Que investimento obriga este conjunto de atividades? Enfim, a Feira do Fumeiro, já que foi dito na ocasião, que levou sim, certamente foi a feira dos 100 mil euros. Não, a feira não. Com a aquisição de material. Não, era mais um bocadinho, foi mais um bocadinho com a aquisição de material, mas o custo efetivo não chegou, pouco passou dos 30 mil. Portanto, o custo efetivo, porque nós temos ali estruturas que são investimentos, portanto, só entra no custo a parte amortizável correspondente. Portanto, quantas mais vezes nós utilizarmos aquilo, mais reduzido é portanto, neste caso, o custo para a atividade. Mas a minha intenção era perceber isto. Nós vemos aqui concelhos próximos e estou a olhar para o norte, para Montalegre, que fazem investimento, inclusive, não só naquilo que é local, mas também nos meios de comunicação, dos grandes meios de comunicação social. Fez muito bem falar sobre isso, porque nós, de facto, aquela atividade que demos mais ênfase e que foi mais visível na comunicação social foi a Feira de Fumeiro, pronto. Até porque convidámos a TV e a RTP, portanto aí tivemos essa facilidade. As outras atividades, e como sabe, a Câmara Municipal tem uma situação económica muito débil, e estamos a tentar, e temos alguma dificuldade em alocar meios financeiros para essas atividades. No entanto, também são atividades que nós conseguimos fazer, e isso também é nosso engenho. Conseguimos fazer estas atividades disponibilizando verbas muito pequenas para que elas se realizem, e efetivamente o que tem mais engenho e menos dinheiro. Sim, exatamente. Portanto, nós aqui não temos utilizado muito dinheiro, fazemos a promoção, uma promoção que no fundo acaba por ser, fizemos ao longo do ano. Temos um cartaz que é sempre, no fundo, é a base, e depois vamos mudando só a atividade daquele mês, até porque nós, ao divulgar uma atividade num mês, estamos a fazê-lo para o ano inteiro. Portanto, aquilo que eu disse aqui há bocadinho, e certamente percebeu-se de que a terceiro fim de semana do mês temos sempre uma atividade, e as pessoas são as próprias pessoas que procuram, não é? Vão calendarizando isso. Exatamente. Claro que também com o auxílio das redes sociais, e neste caso também da Turismo Porto e Norte, que também ajuda na divulgação dos eventos. O programa de animação é agora, neste período, sobretudo de junho a setembro, acabando na Feira da Ladra, que se desenvolve aquilo que é o chamado programa de animação de verão. É mais intensivo nesta altura, claro que sim. Não só pelo número de visitantes, como também dos que vêm a casa nesta altura de férias. Exatamente, e de todos aqueles vieirenses que, não tendo férias, têm também um direito a uma animação, não é? Aliás, devo dizer-lhe que há, enfim, sobretudo no centro da vila, alguma, eu não diria de resistência, mas não ia dizer a palavra certa, resistência, mas algum reparo de que não é aquilo que devia ser, isto é, não tem animação, não é uma animação tão animada como devia, passando a redundância. É sim, claro que isso aí nunca se agrada a gregos e a troianos, e nós sabemos sempre que há contentamentos e descontentamentos de acordo com as opções que tomamos. De facto, se reparar na praça, no centro, existe sempre uma animação. Às sextas-feiras temos a ginástica na praça. Essa ginástica também tentamos juntar a nós todas as associações que praticam exercício, nomeadamente a parte de danças do Concelho. Por isso estão aqui representados hoje, por exemplo, temos a bócua, também temos a ginástica, temos outras atividades, ou seja, no fundo também mostrar o que se faz no Concelho e apelar às pessoas também à prática de exercício físico e ao impacto que isso tem na sua própria saúde. E depois todas as atividades também de sábado e domingo. De certeza que o Zé Luís está a referir mais concretamente ao futebol de praia.
Não, a animação de Santo da Vila, o futebol de praia tem que ter um lugar próprio, Claro. não podia ser levado E a por animação? É a animação possível. Claro que se tivéssemos outra disponibilidade financeira, poderia ser outra animação. Neste caso, de uma maneira sustentável, de uma maneira com engenho, temos tentado animar o centro da animação vila possível, não é? Acaba por ser da maneira possível. possível. Ou seja, também temos a certeza que se gastássemos muito dinheiro, os vieirenses nos iam equacionar o porquê de ser uma prioridade, não é? E- Ou seja, tem que haver uma sustentabilidade nas várias opções que tomamos. E vou repetir aquilo que há bocado disse de passagem, que em alguns casos, na programação, coincidência com aquilo que acontece agora, enfim, ao longo, sobretudo desde maio até o final de agosto, que são as festas locais. E no caso das festas populares coincidiu com o São João do Mosteiro, das marchas populares. É assim, as marchas populares coincidiu, era o terceiro fim de semana, daí haver esta coincidência, ou seja, no fundo há um programa anual que está refletido no terceiro fim de semana de cada mês. Houve o cuidado, em termos de Câmara Municipal, em articulação com a Comissão de Festas de São João Batista do Mosteiro, de articular, sendo o mesmo dia, mas não havendo em simultâneo as duas atividades, ou seja, houve espaço para haver a procissão ao Rio, no Mosteiro, e posteriormente, terminada a procissão ao Rio, que eu estive lá até ao final, posso dizer isso, é que começaram as marchas em Vieira do Minho. Claro, ainda foram atrasadas um bocadinho pelo São Pedro, mas de qualquer forma houve esta articulação, ou seja, no facto de Vieira e Mosteiro distam muito pouco, são 2 km, e houve aqui a articulação entre a Comissão de Festas e a Câmara Municipal, no sentido de não prejudicar a atividade de São João Batista do Mosteiro, ou seja, fizeram-se as marchas às 6 da tarde, e enquanto a procissão foi das 4 até às 5h30, ou seja, houve aqui esta articulação suficiente para que as duas atividades pudessem decorrer em paralelo e as pessoas pudessem ir à festa de São João Batista do Mosteiro e depois também vir às nossas marchas. Por aí há também aquilo que foi dito no início, que é a distribuição de algumas atividades por vários espaços. Eu citei a biblioteca, citei o auditório, mas temos aqui ao lado, aproveitado para o campeonato de futebol de praia, o torneio de futebol de praia, este terreno aqui, enfim, ainda sem uso, junto aos bombeiros voluntários de Vieira do Minho, e como disse, a biblioteca e o auditório. E de resto a praça. É assim, nós temos várias valências em Vieira do Minho, ainda bem que as temos, e temos que as dinamizar e, no fundo, também dar um bocadinho de vida a todos esses espaços. Neste momento temos o Espaço Integrar, que se destina a uma dinamização também das atividades dos jovens, com mais destaque para os habitantes do bairro social, onde eles têm de facto feito atividades na biblioteca, na Casa de Lamas, no auditório, nas piscinas, ou seja, no fundo também ocupar esses meninos e essas meninas em atividades de índole lúdica e cultural. E também os outros espaços, também a praça, por exemplo, amanhã tenho a certeza que as pessoas irão aderir à partida da terceira etapa da volta já passou que nós a Portugal. Estamos a sair domingo. Ou seja, desculpem exatamente, ou seja, de facto, as pessoas aderem aos vários locais. E tenho a certeza, se a vila cresceu, também nós deveremos descentralizar a própria vila. Ou seja, na praça, mas também nas piscinas, mas também junto aqui aos bombeiros, em todos os locais, no fundo também para que as pessoas sintam que vamos passando e vamos revitalizando as várias áreas. Eu pergunto, o Parque dos Moinhos deixou de ser um espaço privilegiado para algumas das atividades? Também lá tem espaços para desporto? Acho que não. Claro que tem o seu auge do Parque dos Moinhos, é a Feira da Ladra, não é? Pronto, e não haja dúvida, mas sim, mas é um local que este ano por acaso não fizemos atividade, vamos ter a Feira da Ladra lá certamente, mas é um local onde se pode fazer um concerto de música, onde se podia fazer o futebol de praia também. Certo, isto foi uma aposta, foi isso que a professora Elsa disse, também um bocado descentralizar na vila um bocadinho isto, porque podia ser lá feito o futebol de praia, fez lá uma chega de bois,
foi um espetáculo, não é? Pelo menos com a caída daqueles bois ao rio, não é? Que terminou, portanto, uma coisa... Pelo menos o insólito. Exatamente, mas que aconteceu e com muita gente, não é? Com muita E, por gente. exemplo, as comemorações do Dia Mundial da Criança foram no Parque dos Moinhos. Exatamente, portanto não podemos, de facto aquilo é um espaço aprazível, é um espaço que se pode fazer ali muitas atividades. Ou pode simplesmente lá estar, que também é agradável. Também é agradável, claro. Deixa-me, enfim, é comum, estamos no ano da comemoração dos 500 anos de Fural, e isso terá uma conversa mais alargada própria, depois da primeira conversa da apresentação, mas não há aposta que já houve em tempos de um grande momento no verão em Vieira do Minho, e estou-me a lembrar dos festivais. O Festival Normal, por exemplo. Efetivamente, quer dizer, podíamos ter essa ideia, mas nós estamos aqui, Montalegre tem, mas nas terças-feiras 13 tem qualquer coisa. Financeira não vale a pena estar a... Vamos ter agora no verão também, aquilo no Alto Minho, festivais e... Sim, mas não vamos, este ano não podemos, mesmo que tivéssemos pensado, a possibilidade não era grande de o fazer. Mas é algo que não está fora dos horizontes. Ainda não pensamos nisso, mas é porque a gente também vai pensando um bocado nos meios que temos. E esta tranche mais recente que foi conseguida, de 2,5 milhões de euros, não permite? Não, o que é, isso é uma transferência de dívida, que ainda bem que falou, é uma transferência de dívida dos fornecedores, das muitas dezenas de fornecedores que temos aí, que temos aí portanto, à porta a dizer que querem receber, não é? E que nós transferimos esta dívida para uma entidade bancária, portanto, no fundo, não há agravamento de dívida, há sim uma transferência de dívida, mas que nos vai permitir fazer algum investimento, porque neste momento estamos de mãos atadas, porque não podemos fazer despesa, porque temos compromisso a assumir, e corretamente, né? Se devemos a pessoas, não vamos estar a fazer nova despesa, tendo pessoas à nossa porta a dizer paguem-nos, porque temos aqui uma fatura muito grande para receber da Câmara Municipal. A responsabilidade não foi nossa, é verdade, mas assumimos e agora temos que resolver essa situação, e penso que com este empréstimo que a situação que vai melhorar muito e vai nos permitir ter alguma margem de manobra em termos financeiros para fazer alguns investimentos. Professor, e nos 5 minutos que nos faltam, o que é que vamos ter? O que é que vai ser este mês de agosto? Que, enfim, em Vieira do Minho, como em termos de animação? Ora, vamos ter a Festa do Imigrante durante o mês de agosto, vamos ter um festival de folclore, e neste festival de folclore estarão presentes os ranchos aqui do Concelho de Vieira do Minho, mas também os ranchos dos concelhos que nós convidamos, que comemoram os 500 anos de Fural este ano. Ou seja, aqui também uma vivência, uma parceria nos concelhos vizinhos, porque acima de tudo também há uma troca de experiências, há uma troca de alegrias e de vivências dos concelhos vizinhos. E claro que Vieira do Minho se encontra aqui numa região que às vezes as pessoas dizem um bocadinho isolada, e por isso temos que saber conviver com os nossos vizinhos e chamá-los a nós, como também trocaremos experiências com eles, e uma vez que os concelhos vizinhos aqui que comemoram os 500 anos de Fural também estarão presentes nas nossas atividades, nomeadamente nesta que tem a ver com o Festival de Folclore, que se desenrolará no terceiro fim de semana deste mês. Também... E a Festa do Imigrante, terá? Até já tem uma data estabelecida? O próximo fim de semana. E segunda-feira, inclusive, sendo que a feira de segunda-feira, ou seja, não é da manhã, mas sim da manhã 8, se deslocará para o centro da vila e contará com uma animação também de rua. No fundo, também para dizer aos nossos imigrantes, sejam bem-vindos, estamos cá, e também uma animação. Não tenho tido oportunidade de verificar e fazer comparações o parque de campismo, mas nota-se que há mais pessoas de fora. O parque de campismo tem trabalhado muito bem. Nós estamos com valores superiores ao do ano passado. O barco Brancelho também tem trabalhado muito bem.
Ainda estamos para ver porque é que o ano passado trabalhou tão pouco, não é? Pelas contas, acho que trabalhou muito pouco, mas nota-se que sim, que o Parque Campismo tem tido muitos campistas e o Barco Brancelho tem trabalhado muito bem. Isso, se há alguma coisa mais a dizer em relação ao programa de agosto? Não, depois, entretanto, também serão informados desse mesmo programa. E temos a final de futebol. E depois temos a final de futebol de praia, não é? Que será no dia 23 de agosto, que também será aqui neste local. Já que a primeira, também no jogo inaugural, tiveram presentes os presidentes de Câmara dos concelhos aqui vizinhos, numa equipa contra as velhas glórias do Vieira, do Vieira Sport Clube e dos outros clubes aqui das zonas limítrofes. E ninguém se magoou. Não, magoou-se alguém muito próximo de mim, mas pronto. Ou seja, depois teremos... Esforços para a época. Acima de tudo, a noção de uma animação, mas uma animação sustentada, uma animação onde se recriem as identidades, se potenciem o que temos em Vieira do Minho. Por exemplo, na Feira da Ladra insistiremos também nesta recriação das nossas tradições, nomeadamente no cortejo. Sim. Ou seja, é algo que nós consideramos que enriquece uma Feira da Ladra, é uma forma também dos visitantes constatarem que se faz em Vieira do Minho, que as freguesias mostrem um bocadinho também delas mesmas. Já tem orçamento a Feira da Ladra? Ainda não tem um orçamento, ainda não tem, porque também estamos um bocado dependentes desse empréstimo que há bocadinho falávamos e da disponibilidade financeira que nós teremos para fazer uma Feira da Ladra. Pobrezinha ou um bocadinho melhorzinha, não é? De qualquer maneira, a Feira da Ladra é sempre Feira da Ladra é sempre Feira da Ladra. Eu gostava também de aqui aproveitar uma atividade que temos agora e que nós revitalizamos, que foi o Pintar Vieira, e que mais uma vez vamos fazê-lo. O vencedor do Pintar Vieira será a figura de cartaz da Feira da Ladra também, portanto, um momento que nós há 8 anos lançamos e que agora reavivamos. E posso-vos dizer, por exemplo, a título de curiosidade, que temos 14 obras a serem expostas, 14 obras a concurso, e que o tema também é os 500 anos de Foral e a Feira da Ladra. Isso traz-nos aqui, só para falarmos do Foral, vou no último minuto só deixar a ideia inicial, a resistência e a revitalização. Não ia pela resistência, ia pela promoção e pela persistência. Exatamente, apostar na criação do autoemprego e no empreendedorismo, é isso que nós queremos, criar emprego, criar trabalho aqui em Vieira do Minho. E, acima de tudo, promover o que de bom Vieira tem, quer em termos de recursos naturais, quer em termos de práticas, quer em termos de tradições. Ou seja, no fundo, aproveitar também para revitalizar e persistir nesta nossa identidade vieirense, que às vezes as pessoas dizem, identificamos a Feira de Fumeiro em Montalegre, identificamos este evento naquela terra ou na outra, porque não também identificarmos em Vieira do Minho as nossas práticas e o que de bom temos. Vamos ver o que o futuro nos dirá. A nossa próxima conversa, se não for outra, será a propósito dos 500 anos do Foral. Agradeço ao Dr. Afonso, à professora Elsa, a presença aqui hoje. Falamos não só do programa Sentir Vieira, mas também da animação de verão do município de Vieira do Minho. Onde quer que nos tenha ouvido, continuo com um bom fim de semana, 2 a 8 dias. Vamos continuar a falar daqui. Boa tarde. Falar daqui. Falar daqui, a região em foco. A qualquer hora, estamos consigo. 91.6 Alto Ave FM.